Vem aí Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros próximo à residência na Várzea. Motoqueiros matam adolescente a bala em Candeias. Jovem é morto a tiros dentro de um bar em Pojuca. Presidiário e cunhado assassinados a tiros dentro de uma Kombi em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 deste sábado 13 de janeiro de 2018, agora do Recife, 6h38. Eu de Santiago da Costa, um rapaz de 38 anos, residente na rua Balbino de Araújo, no distrito de Pão de Açúcar, em Taquaritinga do Norte. Ele foi assassinado com tiros de pistola 380 na rua João José da Silva, lá no distrito de Pão de Açúcar. E o suspeito do crime, um traficante da localidade conhecido pelo vulgo de Macaco. O Eudes, ele morreu com a pistola 380 que foi encaminhada à delegacia local. Nenhuma informação sobre os motivos do crime. O trabalhador rural Abraão Barbosa de Lima, com 51 anos, residente na Avenida Nossa Senhora da Soledade, no sítio Tambor de Baixo, em Vertentes do Lério, foi assassinado a tiros na residência dele. Elementos invadiram a casa dele, cometeram o crime e fugiram, tomando destino ignorado. Nenhuma informação repassada à polícia sobre a motivação do assassinato. Sandro Vaz de Sá, um rapaz de 35 anos, profissão e residência não informadas. Ele trafegava numa motocicleta Shinerai ontem à tarde, quando foi emboscado e executado a tiros na PE 550, pertinho da subestação da CELP, em Santa Maria da Boa Vista. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Petrolina. Francisco Dorivan Delmondes, com 21 anos de idade, residente no sítio Abóbora, zona rural de Trindade. Ele pedalava uma bicicleta quando foi assassinado a tiros na rua São Geraldo, lá em Trindade, por 2 homens numa motocicleta. O corpo de Francisco Dorivan Delmondes da Silva foi encaminhado ao IML de Petrolina. O servente de pedreiro Joselito Leite da Silva, com 47 anos de idade, residente na rua Ismael Tino Lima e Silva 559, no bairro Aloysio Pinto, em Garanhuns. Ele trafegava numa motocicleta Shinerai branca e na frente da casa dele ele foi morto a bala, emboscado e assassinado a tiros por desconhecidos, sendo o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Jason Marcos do Carmo Santos, com 16 anos de idade, residente na Rua do Canal, bairro Petrópolis, na cidade de Caruaru. Ele foi baleado pertinho da residência dele, e o que se sabe é que foi por um traficante da localidade. O nome do cara não foi informado, e o Jason Marcos do Carmo Santos foi levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. José Carlos da Silva, de 30 anos, residente na rua Manuel Isidoro, em Caetés, interior do estado, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por um elemento desconhecido, e o corpo encaminhado ao IML de Caruaru. Na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, ali no viaduto Tancredo Neves, da Embiribeira, uma motocicleta desgovernada bateu na mureta do viaduto e o condutor da moto caiu de lá de cima. Morreu na hora. Danilo Gomes da Silva tinha 27 anos, morava na travessa da rua Luiz Rocha da Silva, no loteamento São Vicente, na cidade de Passira. Genival Francisco de Melo, com 71 anos de idade, um idoso. Ele morreu num acidente, um capotamento de uma caminhoneta Toyota Hilux branca de placa NON 9618. O acidente aconteceu na rodovia PS 60, no Engenho Água Fria, em Sirinhaém. Outras pessoas ficaram feridas no acidente. José Silva Melo, com 47 anos, residente na primeira travessa Manuel Francisco de Lima, em Saloá, interior do estado. Ele sofreu ferimentos graves numa colisão entre 2 motos, foi levado para o hospital local e em seguida para o Regional do Moura, em Garanhuns, onde acabou morrendo devido à gravidade dos ferimentos. Samuel Bruno Gomes da Silva, de 19 anos, residente na Rua da Canastra, em Araripina, morreu no Hospital Santa Maria, lá em Araripina, por onde havia sido levado em estado muito grave, vítima de um acidente, uma colisão envolvendo a motocicleta que ele estava e um caminhão. O pedreiro Jorge Aureliano Barros de Aquino, residente na Rua Eufrásio de Alencar, em Exu, interior do estado,
ele sofreu um acidente de motocicleta. Foi uma colisão entre a moto que ele conduzia e um Classic. Isso aconteceu na PE 585, pertinho do sítio Serra do Exu. Levado para o hospital local, o pedreiro Jorge Aureliano Barros de Aquino acabou morrendo devido aos ferimentos e o corpo dele foi removido para o IML de Caruaru. Agora no Recife, 6 horas e 42 minutos. Durante as últimas 24 horas foram registrados 12 assassinatos no estado de Pernambuco, 12 pessoas mortas, 7 no interior e 5 no Recife, região metropolitana. Do dia 1º de janeiro até agora, este ano, já foram registrados em todo o estado 148 homicídios, 148 pessoas assassinadas, sendo 74 no interior e 74 no Recife, região metropolitana. De ontem para hoje, 31 ocorrências foram registradas a respeito de assaltos, furtos e arrombamentos a residências. 31 casos foram registrados de ontem para hoje sobre investidas contra residências. Foram 16 casos registrados no interior e 15 no Recife, região metropolitana, e houve um flagrante. Foi na rua Visconde de Parnaíba, no bairro de São Martim. Uma casa foi alvo de um furto e um suspeito foi preso em flagrante, Cleones Amídio da Silva, 42 anos de idade. Ele foi encaminhado à delegacia da Mostardinha, onde foi autuado em flagrante. Explosão a carro forte em tentativa de assalto deixa vigilantes feridos. A notícia com a repórter Natália Hermosa. Quadrilha que explodiu carro forte em Moreno tinha munição para derrubar avião, revela vigilantes. 2 dos 4 ocupantes ficaram feridos na investida no quilômetro 28 da BR-232 na noite desta sexta-feira. Rogério Arruda Ferreira da Silva, de 41 anos, está internado no Hospital Getúlio Vargas, no Cordeiro. Já Gustavo José Silva de Lima, de 22 anos, permanece no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Os dois tiveram fratura na perna depois do tiroteio e fuga por uma ribanceira às margens da rodovia. 2 veículos com homens encapuzados e fortemente armados interceptaram um carro forte da Preserve. Até um ônibus da empresa Borborema da linha Recife-Vitória via Jaboatão foi atingido pelos disparos. Não houve feridos. Um policial militar que estava no coletivo fala que o ataque ao carro forte contou com um número expressivo de bandidos. Eu cheguei a ver vários elementos, possivelmente 10 elementos ou mais. Eles estavam todos encapuzados e estavam tentando fechar o trânsito. 2 veículos tentando fechar o trânsito. Eles encurtaram o espaço do trânsito. Graças a Deus que o motorista que estava dirigindo é um profissional excelente e conseguiu passar pelo meio dos 2 carros, o que salvou a minha vida. Quando eu cheguei na cidade do Moreno, eu fiz a ligação para o nosso batalhão 25º, para o Copom, e acionei as viaturas e mandei seguir para o local com toda a cautela. Nossas viaturas chegaram aqui e eles dispararam, alvejaram nossa viatura do GAT. E o nosso pessoal respondeu à altura. E eles empreenderam fuga. O nosso efetivo conseguiu recuperar 2 vigilantes que estavam feridos com tiros dos meliantes. Conseguiu recuperar armas, foram 2,38 e uma espingarda 12. O carro forte foi explodido e parte do dinheiro do cofre acabou sendo levado pela quadrilha de assaltantes. A polícia encontrou minutos depois um dos veículos abandonados pelos criminosos durante a fuga. Peritos do Instituto de Criminalística recolheram diversas cápsulas de fuzil e de metralhadora .50. O vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes de Carro Forte, Marco Aurélio, diz como os colegas de trabalho escaparam. Ele falou que a ação foi muito rápida, né? Vindo na BR sentido Recife, onde de repente ele foi interceptado por um Renault Dust, né? E já foram recebidos a balas, foram alvejados a balas e sem condições de reagir ao assalto, né? A única solução que ele encontrou foi se evadir do local. Infelizmente, 2 companheiros foram baleados, né? Foram baleados na perna, um está no Getúlio Vargas, outro está no local de Freitas nesse momento. A violência está muito grande no estado de Pernambuco. A gente sai para trabalhar num carro forte desse, não sabe se volta, a família não sabe se vai receber mais em casa. E enquanto não houver a união do governo municipal, governo estadual e o federal, isso aí não vai acabar nunca, cara. Vai ser sempre mais um para a estatística. E esse é o primeiro de 2018. E pelas condições do nosso estado, do nosso país, não vai ficar só por aí, cara. Só tenho certeza que vai acontecer mais. Infelizmente, essa é a nossa
A expectativa é que não pare. Enquanto houver esse sistema de insegurança no país, não vai estar dessa forma aí, esgarnecido de todas as formas. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros próximo à residência na Várzea. Motoqueiros matam adolescente a bala em Candeias. Jovem é morto a tiros dentro de um bar em Pojuca. Presidiário e cunhado assassinados a tiros dentro de uma Kombi em Igaraçu. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Agora no Recife, 6h48. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Nas últimas 24 horas, registrados 7 assaltos a coletivos na rua Iaguara, na comunidade UR6 Ibura. Coletivo da Metropolitana, linha Barros, um piloteamento. Foram 2 suspeitos armados de revólveres, levaram da renda R$160. Na Avenida Recife, no Ipicep, o alvo foi o ônibus da Veracruz. Um só elemento armado de faca roubou os passageiros. Na Avenida Gemini Fabre, em frente à Praça da Mauricéia, no Ipicep, ônibus linha CDU Boa Viagem. Um só elemento armado roubou o celular e R$120 de uma passageira. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho do Clube Planeta Show, ônibus da Borborema, linha TIP, Condira Boa Vista, só os passageiros roubados. Na BR-101, pertinho do Hospital das Clínicas, na cidade universitária, o alvo foi um coletivo da Metropolitana, fazia a linha Barro Macaxeira. Nas imediações do Nascedouro, em Peixinhos, Olinda, ônibus da Caxangá assaltado, fazia o itinerário Teixambá Príncipe, só os passageiros roubados. E ainda em Olinda, no bairro do Salgadinho, pertinho da escola de música, um ônibus do BRT fazia a linha Pelópira Silveira, prefeitura da cidade do Recife, foi o alvo dos marginais. Portanto, de ontem para hoje, registrados 7 assaltos a coletivos esse ano. Do dia 1º de janeiro até agora, já foram registrados em todo o estado 85 assaltos a coletivos. Agora no Recife, 6h52. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Policiais militares do 2º Batalhão, sediado em Nazaré da Mata, Alexandre Nascimento Bitu Coutinho e Linaldo Felipe dos Santos Filho, eles foram recebidos a bala numa abordagem na Avenida Senador Pinheiro Ramos, em Paudalho. Um dos suspeitos, Cláudio Felipe Barros do Monte, 22 anos, ele estava com outro suspeito numa motocicleta, não obedeceram o sinal de parada e aí reagiram. Resultado, Cláudio ficou ferido, foi levado para o hospital local, removido para o Otávio de Freitas do Sancho, mas ele já foi autuado em flagrante. José Leite da Silva, de 23 anos, residente no sítio Guaraciaba, em Altinho, interior do estado, foi baleado por um sujeito lá, um tal de Johnny, e foi socorrido no hospital Mendes Sampaio, onde ele foi em seguida removido para o Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. 4 homens armados num Corsa Classic Prata assaltaram na BR-101 em Palmares um caminhão da empresa Plus que transportava mercadorias das lojas americanas com destino a Maceió, Aracaju e Salvador. Os criminosos abandonaram o motorista e o caminhão, mas levaram a parte da carga. Um caminhão com produtos da Avon foi assaltado no Engenho Barbalho, no Cabo de Santo Agostinho. Homens armados no carro Fiat Palio escuro roubaram uma carga avaliada em R$4.478. Elementos armados e encapuzados no carro Space Fox preto de placa KVZ 1879 assaltaram na rua Lobato, no bairro do Jardim Primavera, em Camaragibe, um caminhão da empresa Armorito Sorvetes e roubaram dinheiro do apurado, R$1.475. Após sacar R$1.200 dinheiro do salário da agência do Bradesco, no bairro Novo, em Olinda, uma mulher de 29 anos foi assaltada ainda pertinho do estabelecimento por um só elemento que lhe roubou a grana. Foi mais uma saidinha de banco. E na mesma agência do Bradesco, lá no bairro Novo, em Olinda, um suspeito foi detido por crime de estelionato. José Murilo Francisco do Nascimento, 39 anos, mora na rua Alfa 786, em Pau Amarelo Paulista. Ele havia retirado R$5.000 da agência e estava acompanhado de Roberto Andrade. Roberto Andrade foi liberado e José Murilo dançou. Foi autuado na central de plantões da capital. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2.
Rodrigo Felipe dos Santos Souza, residente na rua Alameda dos Pinheiros, em Marcos Freire, no Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a socos e pontapés e deu entrada aqui numa HR. Um homem com cerca de 48 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse. Ele estaria furtando fios no bairro de Ouro Preto, em Olinda, sofreu uma descarga elétrica e foi trazido aqui para o Hospital da Restauração. Gustavo da Silva Soares, de 21 anos de idade, conhecido pelo apelido de Negão, residente na rua 16, em Três Carneiros, no Jaboatão dos Guararapes. Ele foi baleado no terminal de Três Carneiros, ali na quadra de esportes. E os suspeitos, os ex-presidiários Murilo e Alvinho. A vítima foi socorrida na UPA da Lagoa Encantada e removida aqui para o HR. Um homem com cerca de 45 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi brutalmente espancado no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, na Avenida Barreto de Menezes, por desconhecidos, e foi socorrido aqui no HR. Reginaldo Francisco Bispo, 39 anos, residente na rua Nova Floresta, no Ibura, foi agredido a faca naquele bairro por desconhecido e deu entrada aqui no HR. Reginaldo Francisco Bispo, residente na rua Nova Floresta, no Ibura, foi agredido com facada nos braços e nas pernas e foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Agora no Recife, 6h58. Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros próximo à residência na Várzea. Leandro Danilo Ferreira Gomes, jovem com 23 anos, residente na rua do Bambu, número 20, no bairro da Várzea. Ele foi baleado pertinho da residência dele. O suspeito, um tal de Alain vulgo Bola, com o qual a vítima teve uma desavença na semana passada. Leandro foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, mas faleceu devido à gravidade dos ferimentos. E de acordo com informações, Leandro estava conversando com dois amigos que foram obrigados a se afastarem para que o criminoso efetuasse os disparos. O corpo de Leandro Danilo Ferreira Gomes foi removido do HGV para o IML. Motoqueiros matam adolescente a bala em Candeia. Dois homens desconhecidos numa motocicleta mataram a tiros ontem por volta das 10 horas da noite, na rua Cuiabá, na comunidade Carolines, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. O adolescente Daniel Agenor Pedro da Silva, de 17 anos, que morava na rua da Fraternidade, lá em Candeias, e o corpo foi encaminhado ao IML. A única informação é de que o adolescente conversava com um amigo quando aconteceu o crime. Jovem é morto a tiros dentro de um bar em Pojuca. Tarcísio Rodrigues da Silva, jovem com 22 anos, residente na rua da Gruta 215, no centro, em Pojuca. Ele estava no Bar do Vento, localizado na rua A, lá em Pojuca, quando dois homens encapuzados numa motocicleta invadiram o bar, mandaram que as pessoas se afastassem dele e do Tarcísio, e daí meteram bala e mataram o jovem. A informação é de que Tarcísio seria ex-presidiário. De acordo com informações de populares, a vítima era suspeita de cometer roubos na localidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Pedreiro e cunhado assassinados a tiros dentro de uma Kombi em Igaraçu. Glauco da Silva Santos, um homem com 40 anos, residente na rua 27 de setembro, loteamento Santos Cosme, Damião, em Cruz de Rebouças, Igaraçu. E o cunhado dele, Antônio Marcos Pereira, 30 anos, residente na rua Canoa Grande, bairro Manancial, também em Igaraçu. Eles foram assassinados a tiros na estrada de Inhamã, lá em Igaraçu, por elementos desconhecidos. Os dois morreram dentro de uma Kombi de placa KUX 4298. A Kombi era dirigida por Glauco, que havia ido buscar o Antônio, que havia recebido o livramento condicional do presídio de Igaraçu por crimes de tráfico de drogas e homicídio. Os corpos de Glauco da Silva Santos e do cunhado Antônio Marcos Pereira foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte, AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora vem aí Wagner Gomes com a Supermanhã, você sabendo de tudo no Comando Geral, fim de semana. Rádio Jornal, deixando você por dentro de tudo.